Olá, olá pessoal, esse é mais um vídeo de Sociologia na Quarentena. Oi pessoal, tô tentando isolar o som aqui que o vizinho passou uma furadeira. Bom, continuando, esse vídeo é para os terceiros anos. A ideia é a gente continuar então o que a gente viu sobre os contratualistas. Eu falei para vocês do liberalismo e do socialismo nos contratualistas. Então, só para lembrar rapidamente, o liberalismo, quando a gente fala do Locke, que defende que o governo tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Então, ele tem que permitir a liberdade das pessoas e se ele abusar do seu poder, os cidadãos devem tirar esse governo. Então, tem o direito de se rebelar contra o governo. Então o Locke está falando da liberdade. O Locke é um dos liberais, um dos grandes liberais e um contratualista. E quando a gente fala de socialismo, a gente está falando das ideias que o Rousseau está trazendo, por exemplo, quando diz que a igualdade tem que ser mínima, um mínimo de igualdade social, para que todos sejam parte desse Estado, para que todos possam cooperar como sociedade civil e compartilhar desse sentimento de coletividade, cooperar com as leis, cooperar uns com os outros, seguir as leis, já que esse Estado é de todos. Se não tiver esse mínimo de igualdade civil, o Estado vai proteger os mais ricos e aí o Estado não vai ser a vontade geral, o contrato não vai ser uma vontade geral, e sim a vontade de uma minoria sobre uma maioria. Não vai ser um contrato, então, vai ser uma ditadura. Então, são traços de ideias liberais e socialistas, ainda que não seja um socialismo anticapitalista, e sim um socialismo, uma variação social do liberalismo. Mais para frente eu vou retomar essas coisas. Bom, então agora eu quero falar para vocês sobre um autor que é o Marshall. Ele vai falar da evolução da cidadania, ele vai fazer uma teoria da cidadania para dizer para a gente as evoluções que houveram na cidadania, ele separando então entre direitos civis, políticos e sociais, que fazem parte, degraus que vão sendo escalados pelas sociedades em direção à cidadania contemporânea. Então, a gente primeiro fala de direitos civis no século XVIII. Então, por exemplo, quando a burguesia luta contra os privilégios, ela está lutando por direitos iguais a todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos passariam agora a ser vistos como... todas as pessoas passariam a ser vistas como cidadãos, Todos os seres humanos teriam direitos, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cada pessoa se tornaria um cidadão. Não teria mais o povo de um lado e a aristocracia de outro, ou a nobreza e o clero. Não teriam direitos divinos voltados só para os mais ricos. A ideia de que todos somos cidadãos, de que o povo é uma coisa só, de que todos são povo, não tem família de nobres. Isso não significa não tem quem tenha privilégios, Deus não deu privilégios a ninguém, A burguesia vai combater essa ideia e vai trazer a ideia de desigualdade para a ideia de mérito, Cada um vai lutar pela sua própria riqueza, cada um vai ter que trabalhar para construir a sua riqueza. Daí a ideia de que o trabalho enobrece, enobrece e torna nobre o homem, porque a nobreza não trabalhava. Então, no caso da nobreza, era o título, era a sua linhagem sanguínea que tornava ela nobre. A burguesia vai inverter isso e vai dizer, o trabalho enobrece o homem. Então, quer ser nobre, quer ser importante, quer ser rico, trabalhe. Então, essa é a ideia que a burguesia vai construir na sua sociedade. Então, quando a gente fala de direitos civis, a gente está falando de civis, de civilidade, Então, isso tem a ver com uma ideia de civilidade, isso tem a ver com uma ideia de civilização, onde todos são iguais, todos são civis, todos são
a sociedade civil é feita dessa igualdade entre os cidadãos. Então a Revolução Francesa é um dos principais marcos dessa mudança, onde vai se combater os privilégios da nobreza, acabar com o regime político da nobreza, com o absolutismo, e instaurar a república. A república é onde tudo é do povo. Res pública, né? A origem da palavra república vem de tudo do povo, a coisa pública, a coisa do povo. Então o governo passa a ser visto como algo de todo o povo e não mais da aristocracia, da nobreza, não mais do clero, não mais da igreja, mas sim de todo o povo, e todos os cidadãos agora têm uma igualdade perante a lei. Em tese, né, em teoria, essa é a ideia que sustenta a nossa sociedade. O direito, isso está presente em várias áreas da nossa vida. E os direitos civis são os primeiros direitos que vêm então no século XVIII. Mas esses direitos civis vão trazer questões, né? A história não acaba aí. Se somos iguais perante a lei, então temos também que ter igualdade de condições políticas, de escolher os nossos representantes políticos. Então queremos, né, as pessoas vão lutar por igualdade no voto, e também em organizações políticas, em criar partidos. Se eu sou igual, eu também posso ter o meu partido. Então os trabalhadores vão conquistar o direito de organizar partidos de trabalhadores para lutar por direitos de participação na política. Os mais pobres, o analfabeto, vai também conquistar o direito de votar. Afinal de contas, ele também é uma pessoa, ele também tem capacidade de escolher o seu representante, ainda que ele não saiba ler e escrever. A mulher vai conquistar o direito de votar, porque ela era vista como inferior, né? Em algumas pessoas atrasadas ainda veem as mulheres como uma pessoa inferior ou própria para o trabalho doméstico. Mas as mulheres vão conquistar o direito de participar da política, assim como os homens. Então, essa igualdade, ela vai afetar a vida nas famílias. Então o direito ao divórcio vai ser uma decorrência disso, a gente vai ver mais pra frente. As mulheres conquistando igualdade, elas também vão poder se separar, né? Não são só os maridos que podem abandonar as mulheres e elas ficam desgraçadas, mas as mulheres também podem abandonar os maridos, que no começo é muito estigmatizado, uma visão muito ruim sobre as mulheres que fazem isso, mas elas vão conquistar o direito de votar, de se separar, assim como os trabalhadores vão ganhar o direito de se organizar, de votar e se candidatar como representantes. Porque se eu sou um igual, eu não só posso votar, como eu posso dizer, votem em mim, certo? Então, esses são os direitos políticos que vêm no século XIX. Então, os direitos sociais levam os direitos políticos e, mais para frente, no século XX, vem os direitos sociais. A ideia de que se todos somos iguais, todos podemos votar, e se todos podemos votar, também podemos votar para que a igualdade social, né, como o Rousseau estava falando, ela seja uma meta, alcançar um mínimo de igualdade onde as pessoas possam ter saúde, educação, emprego, moradia, né, pelo menos oportunidades de trabalho, para que elas possam pensar além da sobrevivência na política, né, no coletivo, além de pensar em si próprios, pensar no coletivo. Então, assim que Marshall vai mostrar a evolução dos direitos civis, políticos e sociais. Isso vai afetar a vida nas famílias, né? Então as mulheres e as crianças passam a ser vistas como pessoas que têm direitos, os idosos também, também cidadãos são cidadãos em condições específicas, né, que a gente vai começar a perceber que vão lutar por igualdade, né, por terem um tratamento igual. E como estão vulneráveis, seja o machismo, seja a falta de um plano de previdência, no caso dos idosos, seja as crianças, né, a exploração do trabalho ou maus tratos, todos esses grupos vão passar a ser vistos como fragilizados e que precisam ter um olhar especial, né, até que acabe né, aquilo que leva à fragilidade deles. Os direitos políticos, que todos esses grupos vão querer votar e serem votados, vão querer organizar partidos políticos.
Um detalhe importante na questão dos direitos políticos é o direito dos trabalhadores. Então os trabalhadores vão se organizar em partidos de trabalhadores, vão começar a construir bandeiras políticas que são diferentes das bandeiras políticas dos partidos burgueses. Isso é uma coisa importante, porque não era aceito, né, que os trabalhadores se organizassem dessa maneira. Né? A organização em sindicatos tem a ver com isso. Né? Isso afeta o poder também nas empresas. Então as famílias, as empresas e a religião, todos esses espaços da sociedade são marcados por essa mudança política que tem a ver com a mudança do feudalismo, né, do absolutismo, como falava Hobbes, né, do Leviatã, um Estado centralizado, para um Estado de liberdade em que a questão da igualdade social também é muito importante. Então as ideias de liberdade e igualdade, as ideias ligadas ao capitalismo e ao socialismo, elas já estão no nascimento da sociedade capitalista. Porque sem uma igualdade mínima, como está falando Rousseau, como é que você vai querer que os mais pobres sintam que a lei também é para eles, né? Que é justo, né? Então tem que ter um mínimo de justiça social, né? Tem que ter um mínimo de oportunidades para que as pessoas sigam as leis dessa sociedade. É a coisa que o Rousseau está colocando quando vai falar da vontade geral. Então, por hora é isso. Mais para frente a gente vai voltar nas ideologias do nosso tempo, falando de liberalismo, socialismo e dos tipos de socialismo, né? Socialismo burguês, um socialismo capitalista, então um socialismo que convive com o capitalismo, de um socialismo revolucionário e das ideias fascistas que também vão se apresentar no século XX, quando os direitos sociais estão se ampliando. Então a gente se vê em breve, continuem estudando, firme e forte, até! Oi gente, como vocês devem estar vendo, estou aprimorando os vídeos e hoje a gente vai de Bob Marley.